Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você está vendo esse vídeo. Bem, hoje, como vocês viram aí, nós vamos falar um pouquinho sobre as tempestades que vêm na nossa vida. Então fica aí que o vídeo hoje promete e eu creio que Deus vai falar com você. Eu quero ler com vocês um salmo Salmo 20, que diz assim, versículo 7. Uns confiam em carruagens e outros em cavalos, mas nós lembraremos no nome do Senhor, nosso Deus. Eu quero ler esse versículo só para tomar uma base em quem a gente deve confiar. Mas a história principal está lá no Novo Testamento, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então você pode ler em ambos livros. Mas o foco principal é a história em que os discípulos estavam no meio de uma tempestade. E provavelmente eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E pedindo socorro, pedindo ajuda. Eu vou abrir aqui para ler para vocês. Bem, eu vou tomar como base Marcos, tá? Capítulo 4. E diz assim: despedindo-se a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros pequenos barcos. E levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. Então, eles estavam com Jesus no barco. E começou uma grande tempestade. Uma tempestade que eles não conseguiam controlar, obviamente. Algo que surgiu do nada. E a gente entende que Jesus estava no barco. Então, sim, mesmo que Jesus estiver com você, você vai passar por tempestade, sim. Você vai passar por dificuldade, sim. Uma vida com Jesus não te isenta de passar por dificuldades, não te isenta de passar por provações. Muito pelo contrário, às vezes com Jesus a gente vai ter mais dificuldades do que sem Jesus, né? Mas um ponto principal de tudo isso é saber que independente da tempestade, independente da provação, independente da dificuldade, Jesus está com a gente no barco. Então isso é um motivo para a gente ficar super, super grato a Deus e a Jesus também, né? Que são um só. Mas por tudo que ele tem feito por nós e não reclamar, independente da tempestade que vem sobre nós. A gente vai entender que Jesus estava lá no barco dormindo. E muitas vezes Jesus está dormindo mesmo no barco. Ele está com a gente, mas ele está lá quietinho no canto dele. E os discípulos vão até Jesus: Mestre, não te preocupa que pereçamos ou que a gente morra? E Jesus levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E na mesma hora houve calmaria naquele ambiente. E a gente fica super grato quando a gente está em paz, né? Quando a gente está na verdadeira calmaria. Mas o que eu quero refletir com esse texto? O que você está querendo dizer, Mateus? Às vezes, as tempestades vêm na nossa vida só para a gente saber em quem de fato está a nossa confiança. Às vezes, a tempestade vem para nos trazer para o direcionamento correto. Talvez, se os discípulos não tivessem confiado 100% em Jesus, eles recorreriam a outros recursos. Lembra de Jonas? Quando aqueles homens estavam lá e estava uma tempestade no barco, e eles começaram a jogar tudo para fora, eles não estavam no direcionamento correto, de certa forma. Eles não entendiam que tinha que jogar uma coisa para fora, eles estavam jogando outras coisas que não precisavam. E às vezes Deus permite certas tempestades para que a gente entenda o direcionamento dele. E qual era o direcionamento naquele momento? Despertar o mestre e confiar de fato no Senhor. Jesus, não te importa que pereçamos? Eles não estavam entendendo que aquilo era a permissão do Senhor. E tinham que confiar de fato nele. Gente, Jesus estava no barco com eles, então bastava que Jesus está aqui e ele está dormindo no meio dessa tempestade. Por que eu vou me preocupar? Às vezes a gente acaba não confiando 100% e permite que o que está à volta influencie na gente. Mas Jesus está nos chamando para confiar mais nele. Independente da tempestade, essa tempestade vai acalmar. Ela veio só para você despertar e voltar para o caminho correto. Como eu acordei com uma frase pensando hoje, muitas tempestades vêm apenas para nos direcionar para o caminho certo. Então, permita que essa tempestade que está na sua vida te molde, te pode. Se for para se aproximar mais de Jesus, se aproxime.
Se for para voltar para os caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. Mas que a tempestade que aconteça na sua vida, que ela possa te guiar para o caminho certo que Jesus tem para você. Porque muitas das vezes o Senhor permite tempestades para ver se a nossa dependência ainda está neles. Apesar dos discípulos não terem confiado 100% de certa forma em Jesus por ele estar no barco, eles ainda confiaram. Por quê? Porque eles chamaram a Jesus: Jesus, socorre-nos. Só o Mestre Jesus poderia salvar eles naqueles momentos, e eles tinham consciência disso. E que você tenha consciência que, independente da tempestade que vier sobre a sua vida, o Senhor está no comando do barco e da tempestade. Então ele está no comando do que está dentro e do que está fora do seu controle também. Então, confie no Senhor de todo o seu coração e fique tranquilo que essa tempestade não veio para te derrubar, não veio para te matar. Ela veio para te ensinar o verdadeiro caminho e como prosseguir confiando em Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.